Oi, meu nome é Simone e eu fui convidada pelos meus alunos queridos a estar aqui. Eles acreditam que talvez algo que eu tenha a falar seja útil, então vamos lá. Passo a palavra ao meu, até pouco tempo, favorito aluno. Está me devendo uma rampa. Um pouquinho menos. Um pouco menos amado do que antes. Bom, gente, boa noite. Oi, eu sou o Pedro D'Água. Hoje a gente vai fazer o formato do vlog um pouquinho diferente. A gente vai tentar começar uma série de entrevistas que vão ser lançadas de tempo em tempo com pessoas que a gente acha que são interessantes para trazer um pouco da trajetória, falar um pouco sobre o movimento estudantil, falar sobre design ou sobre qualquer coisa que a gente tenha interesse em ouvir dentro dessa perspectiva. Então, obrigado, Manuel, por ter aceitado o nosso convite. Então, para começar, por que você escolheu design? De onde surgiu essa vontade? Como é que começou essa história? Então, na verdade, eu não escolhi o design, eu escolhi essa instituição. Isso é bacana. Eu estudava aqui do lado e eu olhava essa instituição bonita, grande, interessante, rural. Como será que deve ser lá? Daí a gente de vez em quando vinha passear aqui, porque era rural. E quando eu tinha que escolher esse rural, nossa, lá tem curso. Então eu olhei todos os... Eu fui para a eliminatória, assim, tinha 6 cursos existiam na época 6 cursos de técnicos. E eu fui eliminando todos, a eletrônica, a eletrotécnica, a mecânica. E no último, assim, sobrou desenho industrial. Bacana, isso é. Mas eu realmente escolhi a instituição, então... Quando eu entrei para dar aula aqui, eu estava voltando para casa, eu estava voltando para a instituição que me formou, eu estava retornando à instituição que tinha colaborado muito com a minha vida. Então, você tinha começado a estudar aqui? Na instituição, eu fiz o segundo grau. Ah, tá. Fiz o curso técnico de design, que na época chamava desenho industrial. Então, eu escolhi a instituição depois de design. E quando eu tinha uma turma muito bacana, a gente, na época de fazer vestibular, mais da metade da turma faria vestibular para a federal, daí eu fui na leva, assim, também. Para falar a verdade, eu acho que design nunca foi uma escolha, design foi algo que foi acontecendo e foi dando certo, mas ele esteve associado a outras escolhas, nunca foi tão direto assim. Você foi boa? Como é que era isso? Quais foram as suas dificuldades? Isso foi bem legal, porque eu era habilidosa. Então, aqui, essa instituição fazia a gente ser habilidoso. Habilidoso não no sentido de criativo, nem inspirador, nada disso, mas a gente repetia tanto os mesmos exercícios que acabava tendo uma mão meio habilidosa. Então, tecnicamente, nós éramos habilidosos. Então, isso eu tinha. Agora, eu tinha muitas crises sobre criação. Eu tinha pavor de um papel branco na minha frente, pavor. O que é o início de um projeto que deveria deixar qualquer designer muito estimulado, para mim era um pânico. Eu não gostava daquilo, eu gostava muito de teoria. Então, é divertido que eu não era boa em tudo. E eu fui recortando o meu caminho pelas coisas que eu gostava, eu podia ser boa naquilo. E assim, não era projeto gráfico, sendo que eu me formei em programação visual, não era tipografia, não era os núcleos, as coisas que normalmente são importantes no design. Eu era boa em história da arte, eu era boa em estética, eu era boa em história do design, em outras coisas. E daí eu não acreditava que eu ia conseguir atuar naquilo que eu realmente gostava. Foi por isso que eu abandonei uma época. Eu desisti, eu achei que eu não ia conseguir trabalhar com o que eu realmente gostava. E a maldita folha branca me apavorava demais e ficar presa em torno de, na época, uma prancheta era algo que nem pensava. E daí que aconteceu uma coisa importante para mim, que eu passei num concurso na Fundação Cultural de Curitiba. E eu podia trabalhar com arte. Eu podia trabalhar no museu, eu podia trabalhar com arte, educação. Então, nossa, dá para trabalhar com o que eu gosto. Dá para trabalhar com a história da arte. Daí foi revelador. Então, é bem interessante que dá para construir trajetórias micro. Assim, a gente tem muitas possibilidades na nossa área. Então, às vezes, algumas pessoas ficam meio apavoradas porque eu não sou isso, não sou aquilo, eu não desenho, eu não aquilo.
dá pra fazer muita coisa nessa área, né? No meu caso, é um caso bem desses, assim, é bem exemplar. Que não precisa nem gostar de projeto. Porque é feio dizer, os meus colegas iam execrar. Bom, gente, ela é uma professora bastante querida aqui na faculdade e bastante aclamada por aulas como História da Arte, Teoria do Design, as pessoas gostam bastante. Então, sobre essa questão de dar aula, como é que surgiu a questão de começar a dar aula, de ser professora? Era uma vontade, não era? Foi acontecendo realmente nesse processo? Então, de novo, foi nessa instituição, é por isso que eu devo tanto a ela. Eu tive aulas de História da Arte, a primeira vez aqui, e eu fiquei de olho brilhando. Deus do céu, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Só que eu ficava com esse gosto, esse sonho, e terminei a faculdade, trabalhava com exposições, com ação educativa, e fiz uma especialização em História da Arte, e teve um dia que teve uma oportunidade de um concurso. E eu ficava completamente apavorada, porque na minha cabeça eu não daria conta de dar aula, eu não ia conseguir segurar uma turma, eu ia ficar insegura, não ia dar certo isso, imagine, os alunos vão acabar com a minha raça, não ia dar certo. E no final, quando eu entrei em sala de aula, assim, o primeiro semestre, aquilo brotou. Eu sou uma pessoa bem tímida, eu não sou de ficar falando horrores, eu sou super na minha. Mas em sala de aula alguma coisa acontece e deu certo. Então, assim, eu não sei o quanto pode contribuir para alguém o que eu vou falar, mas alguma coisa dentro de mim ainda diz que tem pelo menos uma parte no ser professor é vocação. Tem alguma coisa que ou você tem ou você não tem. Então, se alguém quer ser professor, testa e vai ver se tem, vai ver se funciona, vai dar aula e vai ver se funciona isso. Porque escapa do racional, não tem como formar, não tem como estudar, não tem como ler livro, não tem como dar um jeito. Então, esse tipo de... que é um gosto, eu gosto de estar dando aula, eu gosto de ver que alguém se envolveu com o assunto. Eu amo quando um aluno vem me dizer que foi no museu, que foi numa exposição com o olho brilhando. Então, esse tipo de alegria é de uma coisa que tinha dentro de mim que eu não sabia, que eu fui reconhecer em sala de aula. Então, quem por acaso tem alguma vontade, testa porque me parece que é empírico. É alguma coisa que tem que experimentar e ver se é. Eu fico feliz porque deu bastante certo. Eu fico deu bastante certo. Com relação ainda a essa questão de lecionar, teve algum professor que marcou a tua carreira e chamou a atenção nessa coisa de ser professor? Porque no colégio a gente tem muito isso, de às vezes um professor ou outro, você se identificar com a maneira que é dada a aula ainda no colégio e já te direcionar para uma profissão. Os professores daqui, os professores de História da Arte, a professora Maria Cláudia, a professora Maria Cecília Noronha, que era deslumbrante, o professor Fernando Guini, a professora Maria José Justino, era gente que... O que eu mais lembro das aulas, às vezes eu não lembro tanto do conteúdo, mas eu lembro que eu saía com um tal entusiasmo, eu saía com o peito ardendo, eu queria ler tudo, eu queria conhecer tudo, eu queria ver tudo, e a energia que eu saía de uma aula deles é que eu mais lembro. Então, muito, move demais isso. Esses professores foram bem marcantes, são exatamente da minha área, são História da Arte e Estética. São alguns, eu tive outros bons professores também, mas esses foram bem marcantes, foram da época da faculdade, depois do mestrado, eu tive aula do professor Décio Pinhatato, que era também bem inspirador. E dessas matérias, quando você estava na faculdade, quais você tinha dificuldade, quais você achava mais interessante? Você já falou de História da Arte, notoriamente é uma que você traz até hoje como uma coisa bastante bacana. Quais outras? Eu acho que se vocês mostrarem isso para os meus colegas, eles vão me matar, mas assim, as matérias que eu menos gostava. Desenho geométrico, estatística, física, geometria. Não, geometria eu gostava, geometria era tolerável. Mas tinha matérias insuportáveis, e assim, eu tenho que admitir que teve uma vez que eu pedi para um colega fazer um trabalho de tipografia para mim, faça isso, coisa insuportável, eu não conseguia mexer em computador, aquela história de ser boa em tudo, nossa, computador era um absurdo. Imagine fazer um exercício de tipografia na mão, eu tive que pedir para um colega que dominava a ferramenta porque eu não dominava nada, assim, então ficava odiando, e daí eu estudava mais essas matérias, porque se eu reprovasse eu morria, eu ia ter que fazer de novo as matérias horríveis de novo.
bem sim. Randall, fala um pouco pra gente também da questão das suas experiências nas artes visuais, também de seu trabalho, você também tem uns trabalhos de curadoria, como é que foi isso? É a única coisa que eu gosto tanto quanto da aula. Eu trabalhei então na Fundação Cultural, lá eu trabalhei com ação educativa, depois eu trabalhei na coordenação de artes visuais, trabalhei com programação de exposições e com curadoria. Curadoria é a coisa mais interessante que eu já fiz na vida, assim. Curadoria é muito legal. Curadoria está muito junto com crítica de arte. Então, é uma situação de vivenciar a produção do artista, de estar junto com o artista, de acompanhar a produção, de estar dentro do ateliê, de estar tentando compreender o trabalho quando ele é feito. E construir uma exposição é construir um grande discurso, construir uma situação, é um grande discurso estético que é de uma complexidade grande. Ele tem o trabalho, tem a trajetória dos artistas, tem a relação que se estabelece quando põe uma obra do lado da outra, tem as múltiplas leituras que são estabelecidas no espaço expositivo, dos trabalhos para com o espaço, disso para com o texto, para com elementos de design de exposições. Então é um trabalho de uma complexidade bem alta e que, nossa, é muito, muito interessante, muito prazeroso. Imagina, deve ser riquíssimo, né? Você está próximo do artista dessa maneira e conseguir entender de uma outra forma aquele contexto, essa arte. Esse diálogo é uma coisa muito, muito relacionada a diálogo. Eu fiz muita curadoria de acervo na Fundação Cultural e na Fundação eu tive a oportunidade de trabalhar numa mostra da gravura. Eu trabalhei com o Paulo Henrihoff, eu trabalhei com alguns dos grandes curadores do país e essa experiência foi muito bacana. Trabalhar com exposição que envolvia trabalhos do Guild, do Bruno Ramos, produzir isso, porque eu falo muito para os alunos que me parece que um dos campos que pode relacionar artes visuais e design passa muito pela questão da exposição, que é uma área híbrida, do design de exposições e da produção de exposições também, da produção como um todo e da produção de exposições. Pensar as relações de forma, de cor, de textura, de elementos de design gráfico junto com uma exposição, de catálogo, conseguir pensar como é que o design dialoga com essa outra área e consegue criar discurso junto com a arte, não de um modo blocado, separado. Então, por isso que eu acabei, a área de design onde eu mais atuei e que, assim, é onde eu trabalho com o projeto, é design de exposições. E daí junta as duas coisas, junta a formação em design com a experiência com artes visuais. Uma área que eu acho bastante rica e que eu ainda quero ver se eu desenvolvo um pouco mais dentro. Por enquanto, já foi ministrada na especialização, mas eu ainda quero pensar como optativa, uma situação em que a especialização em cenografia. A cenografia trabalha com exposições, e daí muito da perspectiva do arquiteto, geralmente. Eu gostaria de trabalhar da perspectiva do design. Com certeza. Interessante. Então, a gente está vivendo um momento aqui na faculdade em que o movimento estudante está se fortalecendo, a gente já falou isso em alguns vídeos, e a gente tem trabalhado bastante a questão da autonomia estudantil, de quanto isso é realmente um fator de transformação e de libertação do estudante, e até de formação cidadã para ele, para fora desses muros aqui de dentro, desse ensaio social que a gente vê. Então, levando agora, chegando já perto do fim da nossa entrevista, queria saber como é que você vê o movimento estudantil, talvez um comparativo. Como é que é essa questão para você de importância de movimento estudantil? Como é que flui isso? Como é que funciona? Então, para mim foi determinante na minha formação no movimento estudantil. Eu participei de centro acadêmico, me interessava muito além da movimentação própria do design, me interessava muito a movimentação política, mas naquele momento, na década de 80 para 90, a gente tinha, às vezes, algumas preocupações um pouco estranhas. A gente estava preocupado com questões do outro lado do planeta, às vezes, tinha uma certa falta de foco no movimento estudantil. Embora ele fosse muito concentrado, as pessoas fossem muito engajadas, era um momento bastante interessante. Não desvinculava a política de movimento profissional. Daí passou um movimento, queda do Collor, aquilo que sinceramente me decepcionou um pouco, as pessoas pareciam que não estavam sabendo exatamente o que estavam fazendo, e eu confesso que eu estou bastante entusiasmada com o que eu tenho assistido aqui dentro do nosso curso, porque eu vejo uma maturidade das pessoas que estão participando do movimento.
e especialmente não é movimento de 3, 4 pessoas, meia dúzia, dúzias. Parece que cada vez mais a consciência cidadã, a consciência política está se ampliando para quase todo o curso. Os dois, as assembleias que vocês estão conseguindo são fantásticas. As movimentações em torno de semana de recepção dos calouros, do Tropute, nossa, quando a gente foi fazer manifestação contra o Beto Bicha, eu quase morri de orgulho, porque era muita gente do nosso curso. E se parasse aquelas pessoas, elas sabiam por que elas estavam ali. Então, elas sabem que tipo de reivindicação a gente tem. Desculpa, até tô me colocando junto, né? Tem que guardar uma determinada distância. Que reivindicação eles têm de design? Que reivindicação que tem aqui dentro? Assim, eu tô achando fantástica a discussão daquele bendito portão. As pessoas sabem o seu direito, sabem o seu lugar, sabem que o lugar não é um lugar abaixo da autoridade, não é um lugar de dizer sim senhor, é um lugar de frente, é um lugar de dialogar e reivindicar o que se tem por direito numa universidade pública, que tem que ser boa assim. Então, me parece que um conjunto muito grande dos nossos alunos está reivindicando isso, mas está pensando na situação política do Estado, na situação política do país. Eu estou bastante entusiasmada. Assim. Eu tenho acompanhado mais de perto algumas pessoas, mas o que eu estou achando bacana é o volume de pessoas que está envolvido no movimento. Não é 10. Não é, eu espero, né? A única coisa que eu espero que também a gente não forme militante profissional. Que essa gente se forme, vire profissional, que seja atuante, seja cidadão atuante, que tenha isso não como uma coisa engessada de adolescência e que a militância sirva para a vida e não para a vida, logicamente, que mantenha essa consciência política para frente, né? Enquanto profissional, enquanto cidadão, enquanto ser humano. É muito bacana. Bom, eu cansei de falar que a melhor coisa dessa instituição são vocês. E na parte da militância, nossa, são maravilhosos. A gente quer até sem jeito. Um pouco menos, porque você não limpou aquela pintura. Não, só chama esse limpado. Vai ser limpado, a gente vai Um dia. Eu acho bastante interessante porque aquela nossa manifestação em relação ao Beto Richa e aquela barbárie que eu vi com os professores do Centro Cívico foi realmente puxada pelo design, desde o princípio. E eu me lembro que a gente passava pelos corredores aqui da faculdade e eu via todas as aulas parando. Os professores iam para o corredor para ver o que estava acontecendo. E a maior parte dos professores liberaram da aula para sair e foi assim, eu estou 4 anos aqui dentro e foi o dia que eu falei, eu estou 4 anos aqui para ver isso. Foi um dos momentos mais emocionantes que eu passei aqui dentro da militância que a gente já vem há algum tempo com os coletivos levantando, com os centros acadêmicos tentando levantar para ver realmente a faculdade se levantando. Ter vocês, você, o Ismael, vários outros professores que estavam junto com a gente naquele dia, foi a certeza de que a gente não está errado, de que a gente não está louco, de que tem gente que está com a gente, apoiando a gente e assistindo a gente sempre que a gente precisa. Gente, que prazer. Posso fazer mais uma pergunta? Claro que sim. Com relação ao nosso curso, ao nosso espaço de tempo, eu estou também bastante confiante que a gente esteja chegando num outro patamar, que a gente esteja superando de vez o modelo de que professor é detentor de saber, de que professor é um ser que guarda a sua bendita autoridade, e de que parece que a gente está conseguindo realizar uma coisa que até pouco tempo atrás era sonho, era aspiração, que é a construção de conhecimento junto, que é conversar de igual para igual, que é mais troca do que imposição. Eu acho que a gente está cada vez tendo mais experiências aqui dentro que estão mostrando que isso é possível. E desses pequenos núcleos, eu acho que a gente vai conseguir os núcleos que a gente tem, exatamente como a gente tem. Todo ele construído assim, por diálogo, por estar junto, por construir um curso que seja compartilhado entre professores e alunos. Não seja ministrado por professores, detentores de qualquer coisa, e tenha gente passiva que esteja lá, assim, sim. Eu ainda recebi um curso assim. E eu estou muito afim de estar na transição de uma outra coisa. Parece que já está ficando. Vai ser.
Fico muito feliz que não é a gente agora falando isso, que é Landau, porque a gente tem falado isso semana após semana e a gente tá, gente, vamos lá, é isso aí, colaborativo, vamos trocar. Gente, Landau, prazer imenso ter te recebido, o blog tá aberto pra você sempre que você quiser. Gente, vamos ficando por aqui, a nossa entrevista que foi muito bacana, Duda, quero fazer mais entrevistas sempre, e acho que é isso. Boa noite, boa tarde, beijos. Tchau, pronto, né?